Olá pessoal, aqui é o Vitor, consultor. A gente fazendo o nosso quinto vídeo falando sobre a planilha de gestão financeira 7.1. Se você caiu direto desse vídeo aqui, não sabe o que a gente está falando, a gente vai criar uma playlist lá onde vai ter os vídeos anteriores no YouTube para você saber o que a gente está falando, né? Aqui a gente está mostrando a planilha de gestão financeira 7.1. Como que ela funciona para as pessoas que tiveram interesse e compraram ela pelo Hotmart. E a gente criou esse ícone aqui para que você que adquiriu a planilha possa estar clicando e vendo esses vídeos e tirando as dúvidas de, de cada parte da planilha, né? Cada aba da planilha. Legal? Cada módulo da planilha. Legal? Então a gente falou, primeiro vídeo a gente falou, a gente deu uma geral na planilha, falou sobre ela toda. Segundo vídeo a gente falou um pouco sobre lançamentos de receitas, despesas diárias. E o terceiro vídeo a gente falou de cadastro de contas. O quarto vídeo a gente falou do consolidado. E agora a gente vai falar do DRE e DFC. Lembrando que o DRE, como eu falei acho que no primeiro vídeo, o nosso DRE é um DRE gerencial. Eu não sou contador, a gente não faz DRE contábil, a gente faz um DRE gerencial para ajudar a gente na análise para alavancar a rentabilidade das empresas, a lucratividade. Nosso objetivo aqui não é fazer DRE ou qualquer outra coisa que os nossos colegas contadores fazem. Eles fazem lá de uma maneira, eu acredito, bem mais completa e diferente, né? Talvez diferente, completa não diria, mas diferente da gente, porque lá eles têm outros tipos de análise e a gente aqui, a nossa análise é focada mesmo nas entradas e saídas e montar um DRE para a gente alavancar e entender como é que funciona. Aí você vai ver aqui como que a gente entende isso. Vamos lá então, pessoal. Vamos clicar aqui, tá? Esse é o DRE gerencial que a gente criou aqui para apresentar para vocês. Olha que bacana, no final ele tem um fechamento anual, com média, com análise vertical, quais seriam as metas ideais, os números ideais, tal, é bem bacana, tá? Vamos lá, então eu vou mostrar como que ele é composto, né, para depois a gente falar de conta por conta. Aqui em cima a gente demonstra a margem bruta e a margem líquida, tá? Depois eu vou falar para vocês por que essa diferença, que é importante para a gente que faz o DRE gerencial, tá? Aqui nós temos o ano, né, que a gente digita na primeira página lá e ele vai aparecer aqui. E por que aqui está escrito DRE e DFC? É porque aqui a gente montou um DRE gerencial e um DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, junto. Tá? Aí a pessoa que é contador fala, nossa, mas que salada. Não, como ele é gerencial, depois vocês vão entender a lógica aqui, porque nós, consultores, a gente quer facilitar essa visualização para o nosso cliente. Ele já olhar num lugar só, já entender o que está acontecendo. E essa foi a melhor forma que eu encontrei para fazer isso, né? Então você que é consultor iniciante aí, ó, é um baita de um negócio aqui para você iniciar. Você que é da área do financeiro aí, que às vezes a gente pega aquelas DRE super complexas e fala, meu Deus, que tanta coisa. Aqui eu simplifiquei o DRE, né? Fez um DRE gerencial que ajuda muito, né? Então a gente tem uma ferramenta aqui que quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver como a gente tem uma percepção do todo da empresa muito mais fácil, tá? E um grande negócio, eu acho que todo gestor financeiro, consultor e o empreendedor tem que ter essa ligação entre fluxo de caixa, DRE e o balanço. Porque se você fizer isso tudo muito separado, aqui eu não é o intuito falar sobre isso, mas se você faz separado, você pode ter visões diferentes. Quem cuida só de um fluxo de caixa pode estar pensando de uma forma, quem está ali só no
no DRE pensando de outra forma, quem faz um balanço patrimonial pensando de outra forma. E cada um vivendo uma realidade que às vezes, se juntar tudo, vai mostrar uma outra realidade da empresa, entendeu? Então é que aqui a gente está falando de outro assunto, é da planilha, mas é um ponto a se pensar que tem que ter essa integração. Legal? Mas vamos lá então, continuar aqui. O outro bloco aqui vem a parte do faturamento, as vendas brutas. Aí que está aqui, ó, DRE gerencial, aqui já tem a ver com o DFC, tá vendo? Que aqui é recebidos. Esses recebidos aqui não estaria aqui se fosse só um DRE, mas eu coloquei ele aqui porque ele vai me ajudar a fazer o fluxo de caixa. Legal? Só que na hora que eu somo aqui e tal, que eu faço as fórmulas, a fórmula entende o que põe para DRE e o que põe para fluxo de caixa, tá? Então isso aqui não está somado, aqui não está misturado esses números, tá? Ó, fornecedor, fluxo de caixa, custo de mercadoria, DRE, tá? São dois números que nessa soma aqui, eles não estão misturados aqui. Se você somar tudo aqui, não vai bater aqui. Por quê? Porque eu fiz uma fórmula para a gente saber o que tem a ver com custo de mercadoria, que é do DRE, e o que tem a ver com o fornecedor, que é do fluxo de caixa. Beleza? Aí a segunda parte aqui a gente dividiu em despesas e custos variáveis. E a gente tem o custo de mercadoria, fornecedor, custo variável e despesa variável. Então tudo aquilo que a gente digitou lá na primeira planilha, aqui, que virou, lembra que a gente falou, nossa, mas aqui é tanta coisa, né, estranho. Ele pega as informações daqui e coloca no lugar certo aqui. Isso economiza um tempo gigante, porque quando eu comecei a fazer consultoria, nossa, era difícil, eu fazia, na época eu não tinha a planilha assim construída, aí você fala, não, mas tem sistema, não, mas é que eu queria fazer para entender, entendeu? Eu acho que todo consultor tem que ser meio mão na massa, você fazer, conferir, por quê? A gente encontra muita coisa estranha, como eu falei, acho que no segundo ou terceiro vídeo, de valores que não batem, né? Mas por que não bate? Aí quando você faz na mão, você percebe que, opa, é aqui que está falhando, entendeu? É uma fórmula lá do Excel do cliente, ou a fórmula do sistema que não está batendo isso aqui, tá? Então eu quis montar essa estrutura e daí eu sofria muito, porque eu não tinha essa estrutura já montada desse jeito. Aí fui desenvolvendo, pouco tempo eu fui desenvolvendo, mas para chegar a ficar com essa cara aqui, faz pouco tempo, né, que ficou assim, com essa cara tão facinho de entender. Por quê? Isso aqui, deixa eu aumentar, deixa eu diminuir, deixa eu colocar um vermelho. A gente vai desenvolvendo, quer dizer, essa planilha aqui, daqui alguns anos aí, eu acredito que vai estar bem melhor, né? Ser humano é assim, né? A gente vai sempre melhorando, tá? Então, aí a gente tem esse grupo aqui. Esse primeiro grupo aqui, ele vai dar para a gente a receita operacional bruta, né? A venda líquida, que vem depois dos impostos e cancelamentos aqui. Esse daqui vai dar a margem de contribuição ao lucro bruto, que a gente vai descontar desse valor aqui, menos esses variáveis aqui, para dar isso aqui. E aqui a gente tem as despesas operacionais fixas, tá? Que é a despesa financeira, a administrativa, pessoal, Prolabore. Você vê que o Prolabore está junto com o pessoal lá, mas quando ele vem para cá, ele separa. Por que ele separa? Antigamente eu deixava tudo meio junto aqui. Mas o que acontece? Você vai fazer uma reunião com o cliente, ele sempre fala, mas e aí, como é que está o meu Prolabore aí? Como é que ele está variando? Como é que está? Então, o que eu fiz? Eu já coloquei separado. Então, você que vai usar essa planilha aqui, sei lá, você aí do financeiro, o proprietário aí te chama, fala, aí, como é que tá minhas contas? Você leva uma planilha dessa lá para ele, você já fala, olha, esse aqui é seu Prolabore, esse aqui é com o pessoal, esse é administrativo. Olha como fica muito mais prático para quem está te ouvindo entender como que você está construindo o financeiro dele, onde que ele tem que melhorar ou não, né? E daí, ó, materiais com equipamento, despesa com veículos, aí vem marketing. Aí a gente tem o EBITDA aqui embaixo, que é o lucro antes dos juros, imposto, prestação, amortização, que ele vem depois aqui, tá vendo? Então, o que a gente entende aqui? Até esse momento aqui, a gente está analisando a parte operacional da empresa. Então, se essa empresa aqui fosse real, a gente ia ver que aqui no operacional ela teve lucro aqui, teve lucro em fevereiro,
teve um lucro em março e teve um baita de um lucro aqui em fevereiro, em abril, tá? Isso é uma análise muito importante, né? Quando você analisa empresas aí para comprar ação, quem investe aí na bolsa, né? Compra ações, vende, uma das análises uma delas, né? São várias que a gente analisa lá, é o EBITDA da empresa, né? Como que ela está antes desses juros, impostos, depreciação e tal, para ver como que é a operação da empresa, porque acontece, às vezes, você tem uma lucratividade, vou dar um exemplo aqui, ó, você vê que aqui, ó, teve 4 mil de lucro aqui no EBITDA, né? Só que aqui, na hora que entrou os empréstimos, você vê que eu nem pus depreciação, vamos pôr aqui que, sei lá, tinha uns 500 reais de depreciação. Na hora que você põe a depreciação, olha aqui, 12 mil menos 4, 7 mil. Você vê que aí que entra a análise do financeiro. Esses empréstimos que teve aqui no passado, que foram financiados, tal, que vieram aqui para o seu fluxo de caixa, para o DRE, será que foram bem feitos? Será que foram necessários? Ou será que a gente foi fazendo um monte de empréstimos lá atrás e não imaginava que futuramente esses empréstimos teriam estar lançados aqui, né? Que iria impactar nas vendas que hoje vem caindo? Então é todo um planejamento, né? O pessoal da modelagem fala, né? A gente fazer uma modelagem, será que o ano que vem eu vou estar vendendo esse tanto? Será que o que eu emprestei esse ano que vou pagar só o ano que vem? Será que vai impactar? Então é importante fazer uma modelagem aí, a gente vê o futuro da sua empresa e fazer umas estimativas, tá? Então é isso, ó, aí você vê que já deu negativo aqui, aí entra aqui, os investimentos, fez uma reforma, não sei o que. Muito cliente às vezes está fazendo reformas, aí investindo na empresa em momentos errados, ou investindo sem saber o que o fluxo de caixa projetado dele está projetando para os próximos anos. Então aí acontece esses desencaixes aqui, começa a ter essas diferenças aqui, tá? Então aí a gente dividiu. Aqui embaixo, você viu que eu digitei aqui, ó, depreciação, mas lembrando que é porque a planilha está aberta para mim, porque é um simulado, né, demonstração. Na planilha real, isso aqui está tudo bloqueado, porque os números vão vir de lá onde você está lançando lá, legal? Aí aqui embaixo a gente faz uma análise de ponto de equilíbrio econômico e financeiro, a própria planilha já faz, né, a gente colocou a fórmula aqui, aí aqui diz o que é. Aí existe já esse ponto de equilíbrio. E aqui ela termina com o DRE gerencial em 11 mil, mês de janeiro, né? 11 mil devedor, 11 mil negativo, então não deu lucro, né, nessa simulação. E o fluxo de caixa também deu aqui negativo, tá? E aqui embaixo a gente tem os acumulados do fluxo de caixa. Então foi um mês aqui complicado, aqui, se fosse verdade isso aqui, né? Nesse caso. Aí eu fiz umas simulações aqui onde dá o DRE negativo, mas o fluxo dá positivo, aqui também, aqui já é o contrário, tá? Porque isso acontece nas empresas, aí o porquê a gente não vai explicar nesse vídeo, mas você que é empreendedor, você já deve perceber que às vezes você tem um fluxo de caixa muito positivo e não teve lucro naquele mês, porque caixa não tem a ver com lucratividade, né? Porque vamos supor aqui que você está com um mês aqui maravilhoso aqui, que tem um DRE super bacana, foi tudo positivo. Mas você pegou aquele fornecedor que você comprou há 2 meses atrás, todos aqueles boletos que você jogou para frente, caiu tudo no mês de fevereiro. O que vai acontecer? Um DRE positivo, né? Aqui está negativo, mas não imaginar, dá um DRE positivo aqui, mas por causa daquele monte de boleto de fornecedor, seu fluxo de caixa vai lá para o buraco. Isso não quer dizer que a sua empresa quebrou porque o fluxo de caixa foi lá para o buraco, foi porque você não distribuiu bem distribuído aqui, talvez, os boletos do fornecedor. E assim com várias contas pode acontecer, tá? Então, ou o contrário também, né? Você pega e fala, nossa, esse mês aqui eu estou precisando de caixa, eu vou passar o mês todo, vou jogar os boletos todos lá para frente. Aí você joga lá para frente. Aí esse mês aqui, o fornecedor, por exemplo, deu 10 mil. Nossa, olha que beleza, 10 mil. Vamos colocar um 10 mil aqui, não está entrando aqui, tá bom. Aí você pôs, caiu 10 mil. Você vai vir aqui, nossa, o fluxo de caixa está altíssimo, mas aí no mês seguinte vai comer tudo porque você jogou no mês seguinte. Entendeu? Então o fluxo de caixa você consegue fazer até
consegue jogar com ele, né? Consegue tirar conta, olha, mês que vem eu estou precisando ter um fluxo melhor, porque eu preciso pagar alguma coisa. Então vamos jogar uns boletos que era para o mês que vem para o outro mês seguinte, então vamos deixar de comprar esse mês para aumentar. Então existe bastante jogada que dá para você fazer aqui, mas isso não quer dizer que está dando lucro à sua empresa. Por isso que é importante a gente ter um DRE montadinho para entender a realidade e fazer lá o balanço patrimonial, né, para ver como é que tá as suas contas a pagar, a receber, que lá vai estar marcando, né, e lá não tem como fugir. Legal? Aí, sobre o análise vertical e análise horizontal, para quem não conhece, né, tem muita gente que conhece, também assistindo e conhece, mas para quem não conhece, a vertical é a comparação desse valor, né, vamos pegar um aqui embaixo aqui, ó, de despesa. Comparação das despesas administrativas em relação, eu coloco a venda líquida, tá? Tem gente que põe a bruta, mas tanto faz, mas eu prefiro pôr a líquida. Aí, nesse caso aqui, ó, 5.294,56, ele teve um peso de 2,6% sobre o faturamento, sobre a venda líquida, tá? O faturamento da venda líquida. O que é a venda líquida? Vamos mostrar aqui, que eu acho que eu não falei aqui. Quando você vende, você paga imposto sobre aquelas vendas, tem os cancelamentos que tem, então isso a gente desconta, porque... E esse imposto aqui sempre é do mês anterior, tá? Você paga, né? Então é importante descontar, porque às vezes você está lá contando, nossa, meu faturamento é 200 mil, não sei o quê, mas você vê que aqui no caso, depois que paga os impostos aqui, se tivesse cancelamento também, olha para quanto que foi, 187 mil. Então você tem que contar com esses valores aqui, né? Não é com esse daqui, porque se você tiver aí, sei lá, por isso que é bom ter um bom contador, porque se você tiver aí encaixado aí num real, ou num simples, ou num presumido, e tiver errado, você está pagando mais imposto do que seria o ideal aí para você e tal. Então é bom você estar sempre conversando com o seu contador aí para que você esteja aí pagando dentro do presumido, do simples ou do real, você esteja no lugar certo aí. Legal? Mas é isso, pessoal. Vamos aqui continuar. Análise, então, vertical, vocês entenderam. Então, a participação de cada conta, isso é importantíssimo, porque você percebe aqui, ó, que o Prolabore, ele estava participando em 7.9, aqui foi para 8,5, aqui 8.1. Também, se houver uma oscilação muito grande aqui, você vai chamar sua atenção, né? Se as suas vendas começarem a cair, esse valor aqui vai começar a subir mesmo, o valor sendo o mesmo. Tá? Você vê que aqui, ó, por que está 8 aqui, aqui está 7? Porque aqui as vendas foram menores. Tá? Então, ou os impostos foram maiores, então ele aumenta essa participação. Então tudo isso ajuda você a fazer aí o seu controle. Legal? E sobre a análise horizontal, é o crescimento, né, que tem cada conta em relação ao mês anterior. Por que aqui está zerado? Porque a gente não tem dezembro, então ficou zerado. Mas aqui já começa a comparar com janeiro. Então, as vendas, por exemplo, ó, caiu 7%. Tá vendo? 201%. Então aqui já chama atenção. Aí no outro mês já subiu 4,8%. Tá? E assim vai. Então aqui você também tem isso, de analisar isso. Olha, meu despesa com pessoal subiu 17,5%. Por que foi? O pessoal saiu de férias, será que está contratando mais do que é necessário? O que está acontecendo que está subindo? Vamos supor que viesse subindo vários meses consecutivos, a gente precisa analisar. Tá? Ou você tem uma conta que vem caindo também, por que essa conta está reduzindo tanto, né? Será que aquele problema que nós estamos tendo lá é porque a gente não está investindo nisso? Que é o caso do marketing aqui, né? Aqui, ó. Olha aqui, nesse caso aqui, ó, caiu desse mês para esse mês 30%. Aí nesse daqui já subiu 200%. Você vê que eu simulei desse jeito, por quê? Provavelmente caiu o investimento do marketing, a venda caiu. Aí assustado, falou, opa, vamos investir muito. Aí já tacaram 8 mil aqui, foi para 206% de crescimento. Então, isso aqui mostra para a gente também que qual que seria o ideal de investimento aqui em marketing aqui para a gente manter a venda equilibrada lá? Será que a gente não está meio desregulado aqui? Tá? Então, você vê que dá para fazer muitas análises.
Empréstimos, eles vêm caindo ou vêm subindo, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, caiu, ou vem subindo, tá aumentando aí, a gente tá... e aí vai, pessoal. A lucratividade aqui, né, o saldo do DRE, qual que é a participação dele, tá vendo? Ó? Qual que é o lucro que eu estou tendo? E ele vem caindo ou vem subindo? O que está acontecendo? Tá? Então é isso, pessoal. Olha que DRE bacana, que traz muitas informações para a gente e te ajuda muito. Eu falei no início que ia falar sobre a margem aqui, né? Essa margem aqui, margem bruta, é a divisão do custo aqui da mercadoria pela venda bruta. Então, tivemos 37% de margem, quer dizer, o que a gente vende na empresa, 37% entra de margem de contribuição, para ajudar a pagar as contas lá de baixo. Agora, quando a gente pega a líquida aqui e divide, pega o custo da mercadoria dividida pela líquida, já cai 5% aqui, tá vendo, de margem. Então, isso aqui também é importante, porque às vezes você está contando, nossa, aqui na minha empresa eu vendo com 40, 50 de margem. Só que na hora que você pega a líquida aqui, está dando 29, né? Então, são todas coisas para a gente estar avaliando aí como é que está a sua margem de contribuição aí. Lembrando que quanto mais você vende, a chance de você ter lucro é maior, se você tiver umas despesas bem equilibradas. Lembrando que quanto mais margem você faz, melhor para você ter lucro também. Só que, porém, venda é fácil fazer? Nem sempre. A gente percebe que não é fácil. Subir margem, às vezes, pior ainda. A gente está com a concorrência hoje online aí, que você, na verdade, o pessoal está caindo a margem e às vezes tem que vender aqui 10, 20, 30 mil a mais para poder suportar a margem que despencou, porque está concorrendo, às vezes, com o pessoal aí que está vendendo muito barato, tá? Então, aqui também mostra muito sobre isso, quanto que eu preciso vender mais, com que margem, para que eu tenha uma margem de contribuição aqui que eu consiga pagar minhas despesas, que já estão todas enxutas, né? Eu vejo aí a maioria dos nossos clientes aí que a gente faz o trabalho, aqui já está tudo muito enxuto, porque a gente vem fazendo esse trabalho, então é importante você fazer na sua empresa também, para a gente identificar aqui o que é necessário, que aí entra o tal do ponto de equilíbrio aqui, né? O que é necessário eu vender e fazer de margem para suportar todas as minhas despesas, né? E aí que entra a gestão financeira na parte comercial. A gente começa a desenvolver metas de margem, metas de despesas, meta de receitas, para quê? Eu falei meta de despesa, e é meta de despesa mesmo. A gente gasta 12 mil aqui dessa despesa aqui, nós vamos ter que começar a gastar 11, onde que a gente pode baixar, entendeu? Essas variáveis aqui, o que ela está impactando aqui na venda, o que eu posso reduzir essas variáveis, porque é outro ponto também, que eu vou falar um pouquinho aqui, até para vocês pensarem, quando você vende na sua empresa, as variáveis elas aumentam ou diminuem. A venda subiu, normalmente ela sobe, e quando a venda cai, normalmente ela cai. Por quê? Ela é variável, como o nome diz. Ela é um percentual do que você vende. Por exemplo, ó, que aqui não está, mas vamos pôr aqui dentro, aqui está o combustível. Se você tem uma empresa aqui, que você tem uma frota de entrega, e se você vende 100 mil, você vai gastar um tanto de combustível. Se você vende 200 mil, você vai dobrar seu combustível, né? Então essa receita ela acompanha a venda. E comissão, né? Você vende 200 mil, você paga lá 30 mil de comissão. 30 mil, 3 mil de comissão lá para cada vendedor. Quando você vender 1 milhão, você vai multiplicar por 10, entendeu? Então, essa variável sobe. Agora, essa fixa aqui, você consegue manter, né, a parte operacional da empresa, controlando ela aí, porque conforme você vai vendendo mais aqui, às vezes é necessário contratar mais gente, às vezes é necessário fazer algumas coisas que vai aumentar as fixas, mas elas não são um mês atípico que você vendeu, sei lá, 50% a mais porque teve uma boa promoção, você não vai pagar você não vai ter que contratar naquele mês mais um funcionário, você vendeu 50% a mais com a mesma equipe, então isso aqui mantém. Então isso é muito importante você entender sobre variáveis, por isso que é tudo separadinho, e você entender sobre as fixas, por quê? É o que sobra aqui que paga as suas fixas.
entendeu? E isso é muito importante você estar entendendo como é que é a dinâmica desse negócio, porque às vezes eu percebo assim, tem cliente daí, nós vamos subir aqui 200 mil de venda, vamos subir aqui 5 mil de venda aqui, porque eu vou pagar uma fixa aqui de 5 mil a mais, então eu preciso subir 5. Não, na verdade você precisa subir muito mais que 5, porque quando você gera 5 mil de venda aqui, você gera variáveis junto, entendeu? Aí, se você vai pagar 5 mil aqui, provavelmente aqui de cabeça aqui, 7, 8 mil talvez, você vai ter que fazer de venda para pagar 5 aqui. Entendeu? Que é a mesma coisa dos empréstimos aqui embaixo, né? Você vender 5 mil a mais para pagar 5 mil de empréstimo aqui. Porque quando você vende 5 mil, vai gerar as variáveis também junto. Então é assim que funciona o negócio. Legal? Pessoal, ficamos por aqui. Essa parte de consultoria a gente deixa para outros vídeos. E como eu falei nos outros vídeos, se você tiver interesse em contratar a gente na área financeira, para fazer consultoria, a gente faz consultoria online, através do Skype, em qualquer parte do Brasil. Como eu falei nos outros vídeos, eu atendo até um cliente nos Estados Unidos, brasileiro, né, que está lá, mas atendo ele lá. A gente consegue atender, normalmente a uma hora e meia de consultoria, 1 ou 2 vezes por semana, depende do pacote que a gente fizer. São preços bem acessíveis, e a gente tenta te ajudar aí de todas as formas possíveis para que o teu negócio fique cada vez melhor, tanto na parte financeira como na parte comercial. Como eu falei no outro vídeo, trabalhei 14 anos na área comercial também, então eu conheço um pouquinho o que é vender, né? O que é você estruturar um comercial, tanto que na nossa página da internet lá, essa aqui, né? Organiza Plus Empresa. .com.br, tem acho que a segunda aba lá fala sobre o que a gente faz para treinar o pessoal na área comercial, tá? Então se tiver interesse, é só chamar a gente aí, lá tem todos os nossos contatos lá. Um abraço para você e vamos para o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu já vou falar de 2 de uma vez só. Vamos falar do balanço patrimonial, já na verdade eu vou falar dos 3 aqui, que eu acho que a gente já termina. Vou falar do balanço patrimonial, dos indicadores e da precificação, que muita gente aí está procurando aí, como que eu precifico meus produtos. Tem muito cliente que depois que eu terminei a consultoria, ele fica atrás de mim para poder ajudar ele ainda na precificação, né? A precificação ela é um pouco complexa. As pessoas acham que é fácil, né? É só você aplicar lá o markup, tá tudo certo. Mas para você descobrir o markup tem todo um trajeto aí para chegar nele, um markup confiável, né? Legal, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.